boa noite! Hoje nós falaremos de um assunto muito importante e que desde o início da pandemia já tinha-se indícios que isso iria aumentar, né? Que é exatamente a violência doméstica. Então, hoje falaremos sobre a violência doméstica, uma pandemia silenciosa. Receberemos aqui a advogada Priscila Brandão, né, que está à frente disso, conhece muito bem. Espero que vocês possam tirar as dúvidas, porque só assim, quando a gente sabe o que fazer, a gente consegue ajudar as pessoas. E nada melhor do que ter uma pessoa tão esclarecida, conhecedora do assunto, para vir nos orientar. Né? Espero que vocês gostem e vamos chamar a Priscila aqui, ela já chegou. Oi, Andréia, boa noite. Oi, Priscila. Vamos aguardar a conexão. Olá, Priscila, boa Oi, noite. boa noite, tudo bem? Nossa, eu nunca fiz assim, então eu tô meio ainda perdida, mas é só deixar, né? É só deixar, Priscila, é só deixar que vai acontecendo, viu? Então tá, então perfeito. Não, mas a imagem tá boa, você tá me ouvindo direitinho? Tô sim. Até coloquei o Tá, fone pra não dar muito ruído. tá. E qualquer coisa aí também, se o pessoal que for entrando vê que tem alguma coisa errada, a gente vai ajustando aqui no decorrer da live. Tá bom? Perfeito. Priscila, ó, falta um minutinho aí para as 8 horas da noite. Eu já quero aproveitar e agradecer você, que eu sei aí que mãe, advogada, tem os seus trabalhos todos aí também, né? Mas conseguiu vir falar um pouquinho para a gente desse assunto, que como eu disse antes da gente se conectar, que desde o início dessa pandemia do Covid-19, a gente sabia, já foi dado indícios aí que estava aumentando e cada vez mais a violência doméstica. Então, pelo pouquinho que eu te conheci, eu acho que não tinha outra pessoa melhor para vir falar desse assunto com a gente. E então eu quero agradecer em nome de toda a equipe da Projeto Vida Academia e Personal Trainer por você ter arrumado uma brechazinha aí na sua agenda e vir falar com a gente por uma hora aí. Espero que o pessoal goste e que a gente possa levar quanto mais informação, melhor, porque só assim a gente vai poder saber ajudar as pessoas e quem estiver passando por isso também saber como, aonde correr, né? Que caminho buscar. Então, muito obrigado mesmo de coração, viu? Ai, Vivi, muito obrigada a você. Desculpa as atrapalhadas de te responder super assim. Imagina. Vivi teve que me aguentar. Ela me mandava mensagem num dia, eu respondia no outro de manhã, depois respondia à meia-noite. Muito obrigada também pelo convite. Mas deu certo, né, Priscila? Deu certo. Deu tudo certo. No final das contas, É, deu tudo certo. Há 5 segundos atrás, minha filha estava fazendo uma arbirra na porta. Aí agora até acalmou, tá tudo bem. é isso aí. Quando a gente faz o bem, Priscila, eu penso que coisas boas vão acontecendo, né? Então, É verdade. você arrumar um tempinho aí para falar com a gente, você pode ter certeza que coisas boas vão vir para você aí também. Ah, muito obrigada. Para vocês também, né, que estão divulgando e fazendo esse trabalho tão legal. Não está sendo fácil, mas vamos lá. Priscila, eu Vamos te lá. conheço um pouquinho só, né? E eu queria que você se apresentasse aí para todas as pessoas que estão assistindo. Quem é a Priscila? Como que a Priscila iniciou na carreira? Por que a Priscila quis trabalhar nessa forma? Então, você pode se apresentar, por favor. Tá bom. Bom, meu nome é Priscila, eu tenho 29 anos, sou mãe da Flora, que mudou, revolucionou, eu falo que foi uma revolução na minha vida, enquanto mulher mesmo. Eu me formei advogada na Faculdade de Direito do Sul de Minas. Tenho muito orgulho de ter estudado lá, tive professores excepcionais. Entre eles, tive uma professora de filosofia maravilhosa que me incentivou muito a enveredar por esse caminho, né?
do entendimento da mulher. Ela se chama Ana Carolina Silvestre, ela é muito boa. Também tive um professor que se chama Alexandre Bahia, que também me ajudou muito, foi o professor que foi meu orientador no meu trabalho de conclusão de curso. E eles foram, assim, uma inspiração para mim mesmo, para mim trabalhar. Só que mesmo assim, ainda não... Quando eu formei advogada, né? Acho que no começo de carreira todo mundo fica um pouco perdido. Aí eu me casei, comecei a trabalhar com direito civil, que é a área que eu atuo hoje. Trabalhei com direito de família em específico, mas as demandas em relação à mulher foram chegando. E em relação à criança também, bastante no começo. Fiz alguns trabalhos em relação a crianças na cidade. Trabalhei com muita situação de violência, assédio, abuso, né, sexual infantil. E aí, quando eu engravidei, eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem psicologicamente. Tive uma gravidez muito complicada e trabalhar com criança não me fez muito bem, assim. Acho que mexe muito com a gente, né? E aí, foquei ainda mais na violência contra a mulher. E hoje eu faço um trabalho com mulheres na cidade, eu atendo essas mulheres pelo meu telefone mesmo, faço encaminhamentos, faço conversa, não sou psicóloga, não tenho formação, né? É importante falar isso. Eu faço encaminhamento, mas não sou dessa área. E aí eu atuei na OAB Jovem, depois OAB Diversidade Sexual, e hoje eu sou atual presidente da Comissão da Mulher Advogada de Itajubá. E a gente está fazendo um trabalho muito legal hoje com mulheres em situação de vulnerabilidade na cidade. Estamos traçando, né, essa rede de combate à violência que nós temos na cidade. Mais ou menos tudo isso que eu faço atualmente. É uma história muito bonita. E, inclusive, quando você estava falando aí, dá até aqueles arrepios mesmo de saber que é com amor, né? Que é aquela mulher que agarrou mesmo e o que puder fazer, vai fazer. Isso é muito bonito. Parabéns. Obrigada, nossa, obrigada. Priscila, então vamos lá, que eu tenho um monte de perguntas para te fazer aí. Vamos lá. Então, a gente tem que tentar levar o máximo de conhecimentos, né, para que a internet aí, o Instagram, não pode a gente, como eu acredito que tenha feito aí algumas vezes. Priscila, então vamos lá. O que podemos entender por violência doméstica? E por que a gente chama de pandemia? Tá. A violência doméstica, ela é qualquer ação ou omissão em relação a um gênero. Então, assim, qualquer violência que você pratique ou qualquer omissão é uma violência doméstica. Mas por que gênero? E aí eu gostaria de explicar essa palavra, porque essa palavra hoje ela é muito mal vista, né? O gênero ele é a construção social do ser humano. O que isso quer dizer? É o como a gente é no mundo. O que o mundo pensa sobre o ser humano. Se ele nasce mulher, se ele nasce homem, biologicamente, e como ele vai se dando no mundo, né? Então, vamos dar um exemplo, para ficar mais simples. Os homens usavam calça... Peraí, deixa eu só colocar. Que eu tô sem luz, peraí. Senão eu vou ficar me desculpando. Os homens, por exemplo, eles não usavam calças, eles sempre usaram vestidos. Esse uso da calça se deu em 1900, 1300 e pouco. Mas essa é uma construção que nós fizemos, né? Aí, hoje em dia, todo mundo usa calça. Quantas mulheres no Brasil começaram a usar calça? Por volta dos anos 50. Essa construção de quem usa calça, quem não usa calça, é uma questão cultural. E é uma questão temporal. Isso é gênero. É a construção, é como a gente se constrói no mundo. Por que hoje a gente tem uma ministra que fala que homens vestem rosa e mulheres vestem rosa e homens vestem azul? Também é uma construção, foi no pós-guerra, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Antes, as mulheres usavam azul e o rosa era uma cor masculina, porque ela lembrava o sangue, era poder. As mulheres usavam azul porque era uma cor de leveza. Muito legal, né? E aí veio o pós-guerra, a gente precisava vender, tinha que reconstruir, marketing e tal. Viramos agora, homens vestem azul, mulheres vestem rosa. As prateleiras estão lotadas disso na infância. Antes, crianças usavam tom pastel. Homens usavam vestidos, usavam túnicas. Agora não podem mais usar isso. Com tudo isso, todas essas pequenas minúcias são as construções. Isso é gênero. Por que homem não pode chorar? Por que mulher é mais frágil? Por que a mulher fica no ambiente privado?
Por que que o homem fica no ambiente público, sai para trabalhar? No pós-guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres foram para o trabalho porque não tinham homens. Mas quando os homens voltaram, as mulheres tiveram que sair de novo. Houve novamente um esvaziamento. O que aconteceu nos Estados Unidos? A gente teve uma indústria que começou a fabricar cada vez mais eletrodomésticos para facilitar a volta dessa mulher para dentro de casa. Então, tudo que a gente entende hoje, que é uma coisa, nossa, isso é normal, isso não é normal, na verdade, são construções e temporais e culturais. No Ocidente, por exemplo, a gente tem homens que usam turbantes, não é vestidos, mas túnicas, né? E isso é normal lá. Então, essa construção é o gênero. E essa violência, ela é chamada de violência de gênero, por quê? Porque ela não afeta só a mulher adulta. Ela afeta a criança, a adolescente e a mulher adulta. E ela não afeta só a mulher, que é até um termo um pouco inadequado hoje em dia de usar, que é a mulher biologicamente, que nasce mulher. Na verdade, ele também afeta a mulher que é trans, que nasce biologicamente com sexo masculino, mas que é uma mulher, é uma mulher. E até o termo mulher trans já é inadequado. É uma mulher. E ela também, hoje o STF reconhece que essa mulher também sofre violência doméstica, né? Então, passado este terminho do gênero, e dado esses fatos históricos, a gente fala por que essa violência doméstica, ela também é uma violência que ela virou uma pandemia, né? Na verdade, a pandemia, ela é uma doença, que ela cresce tanto, ela vira uma doença, certo? Então, ela não é, de fato, uma pandemia, mas ela tem uma causa e um efeito que se estende no mundo todo. Então, a gente tem, no mundo todo, mulheres que sofrem violência. Isso cresceu tanto que dá-se o nome genérico de pandemia da violência doméstica. E agora, durante, de fato, a pandemia do Covid-19, essa pandemia cresceu absurdamente. Só no Brasil, cresceu 40% das denúncias. As ONGs e as instituições que ajudam as mulheres hoje no Brasil, elas estão com uma demanda altíssima, porque muitas dessas mulheres não conseguem fazer denúncias formais. Então, essas denúncias estão sendo encaminhadas da maneira que elas conseguem. Não é à toa que várias instituições, como a Avon, a Magazine Luiza, estão criando campanhas para que a mulher consiga denunciar de uma maneira mais fácil e menos alarmante para o marido. Não sei se vocês já chegaram a ver a propaganda que o pessoal fala assim, liga e pede uma pizza na polícia. É mais ou menos isso, a gente está criando subterfúgios para que as mulheres consigam fazer essas denúncias formalmente. Mas é muito difícil, porque você está presa com seu agressor dentro de casa, né? Durante a pandemia mesmo, está o tempo todo lá. Mas essa é a introdução. E na sua concepção, no seu modo de pensar, o porquê que isso aumentou tanto nesse isolamento social? Isso aí não estava aqui não, tá? Já foi uma coisa que já veio aqui agora. Não, tranquilo, capaz. Na verdade, assim, o que acontece? Vários fatores influenciam na violência. Entre eles, o isolamento da mulher. Quanto mais a mulher está propensa a ser vítima, ou seja, mais ela está dentro de casa, mais ela está resguardada, mais o homem, ele tende a agredi-la. Por quê? Eles passam mais tempo juntos. Essa pandemia está trazendo muito desemprego, muitas questões que estão sendo levantadas. Então, o homem, ele desconta na mulher. Ele não era antes um violento? Não, ele sempre foi. Um homem que pratica violência doméstica, ele sempre foi violento. Só que daí, o que acontece? Está cada vez maior e o ciclo vai aumentando. Existe uma coisa, eu ia passar mais para frente, mas vamos lá. Existe uma coisa que se chama ciclo da violência doméstica. O ciclo da violência doméstica, ele começa com a tensão, que é falta de emprego, casa, criança chorando, ter que ficar dentro de casa, não ter lazer, tudo isso é tensão. Aí a mulher fala um pouquinho mais alto, a comida não tá boa, qualquer coisa, o homem já vai ficando estressado. Como se fosse culpa da mulher, entende? Não é culpa dela, mas ele vai descontar em quem? Nela. Gera a primeira agressão. A primeira agressão é o momento da explosão. Ela precisa ser física? Precisa ser um soco na mulher? Não. Muitas vezes essa agressão, ela vai ser de um grito que ele dá com ela, de uma panela que ele joga longe, de um caderno que ele rasga.
de alguma coisa que vai a agredir, entendeu? Às vezes as pessoas pensam no ciclo da violência doméstica só como o primeiro soco, e não necessariamente é isso. E aí depois ele vem a terceira parte, que é a lua de mel, que eu detesto esse termo, mas é utilizado em vários lugares. Que é, ai, meu amor, desculpa, eu tô arrependido, não queria fazer isso, sabe? Essas agressões, elas têm um crescente, diminui. Crescente, diminui. E isso durante uma pandemia, que tá todo mundo enclausurado dentro de casa, explode. Não só, e aí eu falo, as mulheres, elas estão sendo violentadas. E elas estão sendo violentadas duas vezes. Primeiro porque elas não podem sair de casa, porque isso já é uma... Não tô falando que a gente tem que sair não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é uma violência, você já fica mais triste, você já fica mais amuada, você tá sozinha. Muitos agressores tiram o celular, muitos agressores não deixam ela conversar com os vizinhos, não deixam ligar, não deixam ver a mãe. Isso já começa antes da pandemia. Durante a pandemia isso vai só piorando. Então vai criando um mundo de isolamento. Eu vi uma frase que eu achei maravilhosa essa semana. Ele fala assim, o problema não é o tapa. A gente sempre olha a figura da violência doméstica como uma mulher que levou um soco. O problema é o cerco. O homem cerca a mulher por todos os lados e a mulher vai se isolando. Vem a pandemia, se isolou ainda mais. O homem dentro de casa falando, estressando, bate na mulher, agride a mulher. Esse ciclo, ele é muito cruel. E ele acontece em vários estágios, né? Tem as mulheres que são efetivamente agredidas e tem as mulheres que passam essa violência simbólica todos os dias na sua casa e nem percebem o quanto isso é violento. E essa violência, ela só acontece, Priscila, com pessoas de classe média baixa? Não, na verdade, a violência, ela acontece com todas as mulheres. Na classe pobre, na classe trabalhadora, na classe média, na classe alta, todas as mulheres passam por isso. Mas é claro que a gente tem que ter consciência que algumas mulheres em situação de vulnerabilidade, elas sofrem diversas violências e a física, às vezes, é o resultado delas. Então, por exemplo, uma mulher que é pobre, ela tem muito mais probabilidade de não conseguir sair desse ciclo do que uma mulher que tem condições financeiras. Então, ela sofre essa violência mais e por mais tempo. Então, vamos supor, uma mãe que mora na periferia de Itajubá hoje, que não tem renda própria e que, por exemplo, fazia faxina. Agora, durante a pandemia, ela não consegue mais fazer faxina. O que a gente vai fazer essa mulher hoje? Ela vai ficar à mercê do marido. Se ele a agride e ela tem filho para criar, para quem ela vai denunciar? E lembrando novamente do cerco. Ela foi dentro da casa dela, fechada. Ela, às vezes, nunca contou para a mãe dela que o pai agredia, que o marido agredia. Ela nunca comentou com uma amiga, porque ela tem vergonha. E aí, tanto que muitas mulheres, quando são agredidas, efetivamente, com um soco, elas têm tanta vergonha que elas falam que caiu, machucou e etc, né? Muitas mulheres. É muito triste isso, porque elas não conseguem fazer a denúncia, quando denunciam são menosprezadas pela população e não tem renda para sair de casa. Não consegue sair, né? Eu me perdi. Nossa, mas isso, basicamente. Nossa, é muito triste, né, de saber que as mulheres... E, assim, não sei se dá para levar em consideração o nível de conhecimento das pessoas também, né? Você falou de periferia, às vezes não tem conhecimento e acaba sem saber o que fazer, às vezes falar, eu não vou fazer porque se eu denunciar ele pode me bater mais, ele pode fazer coisas piores. Então, cria-se também na cabeça um medo que a pessoa, ela prefere aguentar aquilo do que enfrentar, né? Não, você falou uma coisa que é ótima. Tem um dado que fala que a Lei Maria da Penha é um sucesso. Porque apenas 2% da população brasileira não conhece a lei. Só que quando você para ler a lei e entender como ela funciona na prática, você percebe que as pessoas não sabem o que é a Lei Maria da Penha. Elas percebem que existe essa lei, mas não entendem ela na sua efetividade. Então, por exemplo, nós temos 5 tipos de violência dentro da Lei Maria da Penha.
Nós temos a violência física, que são as agressões físicas, né? Beliscão, tapa, chute, murro. Pra você ter noção, hoje no Brasil, o maior índice de violência física é estrangulamento. As mulheres são estranguladas. E aí, eu até gosto desse dado, porque ele lembra também o porquê que você está estrangulando a mulher. Qual parte do corpo você está agredindo? A voz. Você não quer só ferir fisicamente. Você quer ferir simbolicamente a mulher. Você quer calar essa mulher. Então, o estrangulamento no Brasil, ele é muito forte. É um dos principais tipos de violência física. O segundo tipo de violência que nós temos é a violência sexual. A violência sexual, ela também é simbólica. Por quê? Ela não é só o estupro. Ela também é quando você impede uma mulher de tomar anticoncepcional. Quando você força a ter um filho. Ou quando você força essa mulher a não ter filhos, obriga ela a usar o anticoncepcional. Obriga ela a fazer um aborto. Isso acontece muito também. A gente, às vezes, finge que não acontece aborto, mas o aborto tem um índice muito alto no nosso país. Até dentro de Itajubá, tem um índice de aborto, esses abortos ilegais. Então, assim, todas essas violências são sexuais. E, às vezes, a gente fala assim, mas ela é casada. Mas ele fez sexo consensual, ela é casada. Não. Se ela não quis, é estupro. Independente de você ser casado ou não. E as mulheres, muitas vezes, quando a gente conversa com elas, elas viram e falam assim, nossa, mas eu sou casada com ele, eu não sabia que isso era estupro. E é. E muitas agressões físicas que começam com um tapa, soco, murro, terminam em violência sexual. Porque a violência sexual do estupro, ela também é dominação. Assim como o estrangulamento é tirar a voz, tem homens que sentem prazer em espancar a mulher e depois praticar o ato sexual. Por quê? Porque quer dominar aquela mulher como se ela fosse uma coisa, um objeto. A terceira forma de violência que a gente enuncia é a violência moral. A violência moral, ela se caracteriza em crime mesmo, ela está no Código Penal. São 3 tipos. A violência moral, ela é calúnia, quando você fala que uma mulher ela fez um crime, cometeu algum crime, tipo, ela roubou tal coisa. A difamação, que é quando... Difamação e injúria, que são muito parecidos. Que é quando você fala para ela que ela você xinga ela, você insulta, você conta para os outros coisas da vida dela, você descaracteriza ela. Esse crime especial, ele entra também quando você faz isso na internet, que hoje é muito impune, né? As mulheres, principalmente, elas têm... Recentemente, eu recebi um caso desse, eu fiquei até com muita raiva, porque um advogado falou para a mulher que ela não denunciasse, porque não ia dar em nada. Porque a internet é terra de ninguém. E muito pelo contrário, se você sofre esse tipo de violência, uma injúria, você é agredida na internet, ou você é agredida pessoalmente, com palavras, você tem que falar. Você tem que fazer a denúncia, entendeu? Você tem que ir atrás. Às vezes, algumas pessoas me taxam de... Como que fala? Que eu gosto de judicializar as coisas, porque eu sou advogada. Eu quero que tudo vire processo. Mas a gente só consegue mudar a legislação e mudar as coisas quando a gente judicializa, né? Não adianta eu ficar brigando na internet, não adianta eu ficar tentando buscar outras coisas. A própria Maria da Penha, ela teve que buscar todo um mecanismo para conseguir fazer que isso virasse uma lei. Né? Então, assim, é muito mais complexo e é muito mais difícil quando a gente não fala. Mas daí, voltando, foram física, sexual, moral, patrimonial. Essa também é absurda, porque as pessoas não sabem. Essas pessoas não sabem mesmo, não têm noção. Que é quando ele quebra seu celular, toma seu celular, rasga seu caderno para você não estudar. Isso acontece muito, muito mesmo, porque tem, né, o psicológico de sempre querer estar por cima, sempre querer aparecer mais, etc. Então, todo tipo de... toma documentos para a mulher não sair de casa, RG, CPF, tira a carteira da mulher, impede que o salário que ela recebe seja para ela, fica para outra pessoa. Tipo, ele pega e ele administra. Ele fala quanto vai ser para compra, quanto vai ser para roupa, quanto vai ser, sabe, para o lazer dele, muitas vezes.
E a última violência é a violência psicológica, que eu acredito que seja a pior. Porque ela tem diversos graus, e aí qualquer psicólogo pode até me corrigir, mas ela tem graus diferentes, e ela acontece diariamente com quase todas as mulheres. Então, vamos supor, uma mulher, ela tem, deixa eu ver um exemplo simples, para depois ir piorando. Quando a loucura, eu não sei, porque assim, a gente sempre é chamada de louca, né? Todas as vezes você faz alguma coisa, qualquer coisa que o homem não entenda na cabeça dele, e eu falo homem, gente, a violência doméstica ela também é cometida por pai, irmão, tio, cunhado, qualquer pessoa do seu ciclo. Então, quando você se chama a mulher de louca. Isso também é histórico, tá, gente? Isso daí foi Freud que começou. A histérica, a palavra histérica, por exemplo, vem de Freud. Que ele trazia as mulheres começaram a ficar enclausuradas na França, cada vez mais enclausuradas, e aquilo começou, os homens não tocavam as suas esposas, de maneira nenhuma, e aí esse enclausuramento, junto com esse fechamento das mulheres, fez com que elas ficassem psicologicamente muito abaladas, e as reações começaram a ser físicas, as mulheres desmaiavam, as mulheres não ouviam, tiveram mulheres que não andavam, simplesmente pelo fato de serem cada vez mais aprisionadas. E isso deu o nome de histeria, tanto que até hoje nós somos chamadas de histéricas, de loucas, de malucas. É um xingamento muito, muito simples, né? Você não entendeu o que eu falo, não quer saber do meu argumento, você me chama de louca, né? É muito triste isso, mas acontece. E aí isso vai aumentando os graus. Quanto mais você vai falando com a pessoa, mais o grau do psicológico vai aumentando. Entendeu? Aí você fez o cerco, você fala assim, essa amiga sua, olha, ela não gosta de você. Essa amiga sua, nossa, tá falando mal de você. Você vai falar com sua mãe de novo. Sua mãe não, nossa, sua mãe só fala mal de você. Você vai na casa do seu tio de novo, aquela tia sua, nossa, não sei o quê. Quanto mais você vai fazendo isso, você vai bloqueando, você vai minando. Ou então fala assim, nossa, você engordou de novo, ou você emagreceu demais. Nossa, por que seu cabelo tá assim? O que tá acontecendo? Nossa, quando eu casei com você não era assim. Essas pequenas coisas que são diárias, a gente acha normal, né? A gente vai falando assim, realmente, não, é só um comentário. Não, não é só um comentário. Não é. Isso é violência psicológica. Cada dia isso vai aumentando mais e ficando mais grave. Até o ponto que a mulher não se reconhece mais, não sabe como sair disso, e começa a ficar doente. Por que nós temos tantas mulheres depressivas hoje? Por que nós temos tantas mulheres ansiosas hoje com o corpo, com saber muito, estudar muito? Porque é muito cobrado da gente, né? E todas essas cobranças são cada dia maiores, então é muito pesado. Mas essas são 5. Por isso que eu falo, 2% da população conhece a lei, mas não a compreende. Você puxou um pouquinho para a Lei Maria da Penha, né? Então, você poderia me falar por que a lei se chama Maria da Penha? Tá, esse aqui eu vou ter que dizer a verdade, porque se eu colei, porque tem 3 coisas que eu tenho que falar sobre ela, e eu sempre esqueço o nome, então eu não vou falar errado, né? Bom, a Maria da Penha, ela foi uma mulher que em 1983 ela tomou um tiro de espingarda na coluna e ficou paraplégica. Ela ficou dias no hospital. Quando ela volta para casa, ela tomou um choque dentro do chuveiro. O marido dela tentou matar ela novamente, eletrocutada. E aí ela consegue se libertar disso, e entre isso muitas coisas aconteceram. As 3 filhas dela também eram agredidas, e só um dado importante. O agressor dela era professor universitário. Ela não era uma mulher pobre. Ela era uma mulher com uma certa renda. Só que daí ela foi procurar justiça. O que acontecia em 1980? Ninguém deu bola para ela. A gente não tinha legislação para isso. Então, ele sempre, e como ele tinha dinheiro, ela entrava na justiça, ele pagava um advogado, tirava o processo. Entrava na justiça, pegava o processo, entrava com recurso. O que ela fez? Aí que entra a parte... Aí ela escreveu um livro também, em 94, que chama Eu Sobrevivi, Posso Contar. E aí ela entra com ela aciona o Centro
pela Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Quando ela aciona esses órgãos entram em contato com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, em 1998. Aí, em 2002, o Brasil é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a fazer uma lei. Falou assim, vocês têm que fazer uma lei, isso está errado, sabe? E aí o mais legal disso tudo, quando ela faz isso, não foi fácil, demorou demais para ela fazer, só que quando ela faz isso, ela já estrutura uma lei. Então, a lei da Maria da Penha que hoje a gente tem é praticamente a carta que ela escreveu para esses órgãos. Mas mesmo assim, a gente foi condenado em 2002 no Brasil, mas só em 2006 que a gente conseguiu fazer essa lei entrar em vigência. E aí, quando ela entra em vigência, né, ela fica muito popular, aí o povo já começa a criticar muito, houve uma crítica muito pesada quando a lei foi instituída, porque os homens ficaram muito contra, porque eles nunca haviam sido condenados de uma maneira tão pesada, né? Então começaram a rir, falar besteira, falaram, por que não faz João da Penha? Eu acho que vocês já ouviram isso, que é muito conhecido. E aí eu sempre falo, a violência contra a mulher ela é uma violência simbólica, de gênero, representa muito mais do que a própria violência. E para o João, a gente tem o próprio Código Penal. Ele não precisa desse tipo de coisa, né? A gente tem a lesão corporal grave, lesão corporal leve, lesão gravíssima. Ele tem os outros mecanismos da justiça para ele acionar. Ele não precisa de uma lei específica, porque não é ele que morre por ser homem, né? Quem morre são as mulheres. Você comentou né, da sequência e de formas de agressões. Eu acabei de receber uma pergunta aqui. Filmes, eu nem sei, filmes como 50 Tons de Cinza e 365 não podem contribuir como um efeito colateral na banalização da violência contra a mulher, pois tudo é permitido quando há glamour, dinheiro e um certo charme ao redor da situação? Muito, contribui muito, é um absurdo, na verdade, eu vi até que teve um boicote mundial do 365, acho, eu nunca assisti, mas eu li o review dele, é um absurdo, é um homem, não sei se você sabe, mas é um homem que aprisiona uma mulher por 1 ano para que ela se apaixone por ele, e ele é muito rico, muito bonito e tal, e aí as pessoas romantizam de uma maneira absurda isso, e sim, isso banaliza, isso acaba, e aí eu entro em outra seara. Nós falamos desses que são agressividade bem pesada, mas aí a gente também tem que lembrar que algumas coisas desde criança são simbólicas. E a simbologia, por exemplo, das princesas Disney nos diz muita coisa. Quem é a Bela e a Fera? Um homem que aprisiona uma mulher para deixar ela apaixonada por ele e dar tudo que ela sempre quis, uma biblioteca imensa, um quarto lindo, roupas maravilhosas. Olha dentro da cabeça da criança, desde muito pequena. A Cinderela é o quê? Uma mulher que ficava dentro da casa dela, sozinha com as irmãs megeras, e que daí entra um homem na vida dela que a salva. A gente tem esse estereótipo arraigado tão fortemente que a gente não percebe. As novelas mesmo são cada vez mais pesadas, né? Hoje as pessoas têm um pouquinho mais de consciência, mas há pouco tempo atrás, principalmente agora eu estava até comentando com algumas amigas minhas, como aquele canal Viva que passa novela antiga, como hoje algumas coisas são absurdas, né? Essa questão da violência, ela é absurda. E por exemplo, tem uma novela que está passando agora que todo mundo gosta muito, que passa de tarde, Eta Mundo Bom. Não sei se vocês já viram. Eu lembro da primeira vez. E ela é uma novela muito gracinha. Só que as mulheres da novela, elas são horríveis. E elas não condizem, sabe assim? Elas são pessoas manipuladoras, elas são mulheres rivalistas demais. Não há sororidade nenhuma entre elas, entre muitas delas. E assim, daí quando você começa a estudar também muito sobre isso, você começa a problematizar tudo, tá, Vivi? Você começa a ver, o quanto o mundo precisa mudar e o quanto a gente tem que começar a melhorar nessas coisas. Exatamente, o mito do príncipe encantado que deve ser respeitado e reverenciado. Exatamente, acabei de ler um comentário. E a gente tem que parar com isso e parar de construir isso na nossa cabeça. Porque daí, aí entra outra questão também importante.
Nós mulheres, nós confundimos agressividade com força. Então, um homem agressivo, muitas vezes, pra gente, ele é um homem forte, ele é um homem que nos passa segurança. E isso acontece por quê? Porque desde pequenas somos ensinadas a que a violência muitas vezes é carinho. Então, a mãe te dá um tapa. Aí ela ainda te faz pedir desculpa, porque você é culpada pelo tapa que você tomou, né? E aí você acaba de pedir desculpa, a sua mãe te dá um beijo. Seu pai te dá um beijo. Então, o que você criou na cabeça? Eu fiz uma coisa errada. Às vezes nem era uma coisa grave. Muitas vezes os pais erram nesse quesito, né? E agora na pandemia eu tô vendo assim absurdamente o quanto os pais estão violentando seus filhos. Muito, 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 muito. Postam vídeos do filho chorando na internet fazendo tarefa, ridicularizam seus filhos porque chamam eles de preguiçosos durante essa pandemia. Isso é muito absurdo, sabe? Isso é um descaso com a criança, um desrespeito, porque você está expondo o seu filho, e um desrespeito simbólico, porque você está propagando uma ideia de que isso é correto, de que isso é certo ser feito, sabe? E aí você bateu, agradou, a criança cresce, chega o namorado, dá um tapa, dá um soco, uma brincadeira sem graça, você não sabe como reagir. Uma vez, uma menina de 15 anos estava namorando. E aí o namorado dela brincava de lutinha com ela. E aí ele sempre brincava de lutinha com ela, ele enforcava ela e ela ria. Ela sempre ria. Quando os dois terminaram, ela falou assim pra mim. E eu sempre achei aquilo muito estranho, sabe? Mas eu queria não me meter, porque ela ria. Eu até cheguei a falar alguma coisa, mas ela foi rechaçada. A mãe achou ruim também de eu ter falado. Então, fiquei meio afastada. Quando os dois terminaram, ela me falou. Ele me machucava. Ele me machucava, mas eu não sabia o que eu tinha que falar, porque eu achei que ele não ia gostar mais de mim. Então, a gente, desde o começo, não ensinou que as nossas meninas, elas podem falar, não quero, não põe a mão em mim. E aí também começa, e aí eu tô falando muita coisa de mãe, assim, porque essa violência, ela é tão trazida da infância que a gente tem que repensar como a gente trata nossas crianças. A Flora, por exemplo, ela tem 1 ano e meio. Ela começou a mandar beijinho, e dar beijinho. E a gente, todo mundo acha isso lindo, acha fofo, uma delícia. Mas toda vez que a Flora não quer, eu não forço. Por quê? O corpo dela. Ela tem que aprender o limite dela, ela tem que aprender a falar não, ela tem que pôr a mãozinha dela e falar assim, não quero, sai daqui. E a gente às vezes força, principalmente. E aí entra outra questão. 70% da violência doméstica cometida contra crianças e adolescentes é pela própria família. Você manda seu filho beijar o tio. Você manda seu filho sentar no colo do vô. Eu não tô falando que você não deve fazer isso em hipótese alguma. Mas tem que ter um cuidado. Tem que prestar atenção em tudo isso, né? E tudo isso constrói a mulher ficar muda cada vez mais. A mulher vai se anulando. E sorrindo. Sempre sorrindo. Para evitar problemas, né? E assim, nós ouvimos muitas frases do tipo, ela é mulher de malandro, ela gosta de apanhar, por que que ela nunca denunciou? Tava querendo. Mas afinal, por que que as mulheres, então, elas não denunciam, Priscila? A gente falou que pode denunciar, mas o porquê? Então, na verdade, é muito difícil a mulher denunciar. Para vocês terem uma noção, no Brasil a mulher só sai, às vezes ela denuncia, mas volta atrás, que isso também é muito comum. Mas no Brasil hoje, a mulher leva 10 anos para sair de um ciclo de violência doméstica. 10 anos. E muitas mulheres acabam de sair de um ciclo de violência doméstica e entram de novo num outro ciclo de violência doméstica com outra pessoa. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, essa mulher, ela tem que ter uma estratégia de denúncia. Ela tem que entender que, primeiro, sozinha elas muitas vezes não conseguem. Ela tem que sair desse cerco, ela precisa sair desse cerco para ela fazer a denúncia. Muitas vezes, nós como amigas, como mães, como colegas de trabalho, a gente se cala. A gente vê aquela situação, mas a gente se omite, a gente deixa passar, a gente sabe que aquilo não é legal.
Mas como falar isso para outra pessoa? Às vezes o que ela tá precisando é justamente que alguém fale assim, olha, que estranho o jeito que ele te tratou. Ou será que tá em alguma coisa errada? Você tá bem? Você tá precisando de ajuda? Você quer ir lá em casa qualquer dia? É importante demais ter amigas, ter familiares próximos. É muito importante para essa mulher, porque ela sozinha é raríssimo ela denunciar. E aí entram as questões. Primeiro, muitas vezes ela não tem para quem falar, ela não tem para onde ir, ela não tem com quem ficar. E os filhos também dependem do marido. Essa semana mesmo, uma amiga minha, que é advogada, ela recebeu uma denúncia que o marido quebrou o braço da esposa. E ela fez a denúncia, o marido foi preso. E aí ela foi até essa advogada e falou que tem que tirar a queixa, porque não tem como sustentar a casa. E ele tem aquele auxílio reclusão, né? Mas o auxílio reclusão ele é recebido só quando a pessoa trabalha, tem carteira assinada e etc. Do contrário, a pessoa não recebe. E aí não tinha como pagar pensão. E aí eu fiquei pensando, como que a gente julga essa mulher? Cadê o Estado para fazer essa denúncia e essa denúncia ser efetivada? Complicado. Ela não denuncia por... E outra coisa, e a dependência psicológica dessa mulher com esse cidadão? Porque ele já fez tanta coisa com ela, tantas coisas, que agora ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe com quem ela fala. Ela acha que ninguém mais gosta dela. Ela acha que ela é burra, que ela é feia, que ela é chata. Ele já fez... E que ele, se ele não estiver ali, ela não vai ter ninguém. Então, por isso que eu digo que muitas vezes a violência psicológica ela é a pior. Porque ela afeta de tal maneira a mulher que a mulher não tem mais para onde ir, não tem com quem falar e não acredita que ninguém queira ajudá-la. Mas aí, só mais uma coisa, em relação a isso também é diferente algumas coisas. Por exemplo, uma mulher que é pobre, e aí tem que ter um recorte de classe também, tá, Vivi? Porque a gente está falando de uma mulher pobre, mas muitas mulheres que sofrem violência doméstica, a grande maioria é pobre e negra, porque também tem um racismo estrutural envolvido em tudo isso. Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala de todas as mulheres, mas as mulheres negras e pobres são as que mais morrem, por exemplo. Violência muitas vezes é muito mais efetiva contra a mulher negra. Efetiva no sentido de violenta física e sexualmente. E aí, a gente pensa, por exemplo, a violência quando ela acontece com uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, uma situação um pouco melhor, ela não denuncia por quê? Status. Aqui em Itajubá mesmo, mulher de médico, mulher de advogado, mulher de delegado, gente assim que, não tô acusando ninguém, tô falando genericamente, pessoas que têm altos cargos e que são vistas popularmente, professores universitários, né? A gente tem muita denúncia em relação a isso. E como que a gente vai fazer? Como que essas mulheres vão sair desse ciclo e as pessoas vão receber isso, né? Vão receber essa mulher de volta na sociedade sem julgamento. Um tempo atrás, eu recebi uma denúncia de uma amiga e ela falava assim, porque ela voltou com o marido, isso é um absurdo, onde já se viu ela fazer isso? Nossa, agora é ela que se vire. Não dou mais palpite. Não, é agora que você precisa dela, é agora que você tem que estar ali para conversar com ela. Porque como o ciclo ele é longo, uma hora essa mulher vai entender. Uma hora ela vai sacar que aquilo não é necessário, que aquilo tem que melhorar, que aquilo tem que acabar. Mas não é fácil. E outra, no começo, não vou mentir não, no começo, quando eu comecei a trabalhar com mulheres, eu ficava com muita raiva. Eu falei assim, meu Deus, mas por que você tá fazendo isso? Larga a mão desse cara. E olha que abordagem machista até, sabe? Errada. A gente tem que acolher, entender, ouvir e esperar o tempo da pessoa. Por isso que é tão importante que nós tenhamos, além da estrutura que a gente já tem, de denúncia, Ministério Público, polícia e tal, a gente tem que ter uma estrutura. Em Itajubá nós temos até a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, que atende psicologicamente essa mulher, para que ela entenda o que está acontecendo, ela consiga sair. Não adianta muitas vezes a gente apontar o erro para ela, ela precisa compreender que aquela situação é violenta, que ela precisa sair daquilo. Por isso que a denúncia pode denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar. Mas aí existe uma diferenciação. Por exemplo, quando a vítima denuncia,
ela vai denunciar, ela tem vários tipos de denúncia. Até vou aproveitar o gancho, vou mostrar meu folderzinho, que é da OAB. Depois eu até te mando. Esse folderzinho, ele tem 5 telefones úteis, tá? É daqui de Itajubá. Tem a Comissão da Mulher Advogada, que nós atendemos as mulheres em situação de vulnerabilidade na cidade e encaminhamos juridicamente o que ela deve fazer. Qual o melhor órgão que ela deve procurar? Dependendo, às vezes, do tipo de violência, às vezes é melhor ela estruturar melhor até a própria saída da casa dela, entendeu? Como ela vai sair, como vai se dar, fazer uma estratégia para ela fazer tudo isso. Então, a gente ajuda nesse meio. Tem a Coordenadoria dos Direitos da Mulher de Itajubá, que tem assistente social e assistente psicológica, é muito boa, funciona todas as tardes. Depois eu passo os telefones, se você quiser pôr link na descrição. Tá, eu te passo. Beleza. Tem a Delegacia da Mulher, que é a DEAM, e aí eu quero muito parabenizar a doutora Karina, que é a delegada de Itajubá, que é uma delegada excepcional, sabe? Ela tem muitas dificuldades, o pessoal da delegacia da DEAN é reduzido, a quantidade de trabalho é imensa, sabe? Ela, com maestria, ela trabalha pra caramba. E ter uma delegacia, e aí eu ressalto também, ter uma delegacia da mulher em Itajubá é um ganho imenso para a cidade, sabe? Eu acho que só 1,7% do Brasil tem uma DEAN, que é a delegacia da mulher. Então, assim, é uma coisa muito importante para a cidade. Então, a gente tem que valorizar mesmo. Temos também as Mulheres em Luta em Itajubá, que é uma organização não governamental, que ajuda também nesse atendimento e acolhimento às mulheres em situação de vulnerabilidade de Itajubá. E a gente tem a Polícia Militar. A Polícia Militar de Itajubá, e aí eu já estou encaminhando para falar que são os meios da gente fazer denúncia também, tá? A Polícia Militar de Itajubá, ela é muito acionada, por exemplo, quando a gente acabou de sofrer violência, ou está acontecendo violência. Liga para a Polícia Militar. Porque flagrante, a gente precisa falar com a Polícia Militar, certo? Então, a Polícia Militar vai lá, conversa e tal. E em Itajubá também, nós temos a patrulha, eu acho que chama Patrulha Familiar, se eu não me engano. Que são 2 policiais, que é o Sargento Rangel e a Cabo Tatiana, que além deles fazerem esse primeiro atendimento, se eles estiverem no posto, né? Se eles não tiverem, vai outra pessoa, eles depois vão até a casa da pessoa que sofreu violência doméstica para conversar com essa vítima, para entender se aquilo ainda está acontecendo, se ela quer mesmo fazer denúncia, como vai funcionar. Eles têm um treinamento para conversar com essa mulher, entendeu? Não é só chegar lá e falar, não. Eles têm um treinamento que eu acho que todos os policiais militares da cidade deveriam ter, toda a polícia civil, todo guarda municipal, toda pessoa que trabalha com violência doméstica deveria ter esse treinamento para fazer uma abordagem, porque ela é uma abordagem diferenciada, né? Então, a polícia militar, ela chega até essas pessoas depois, né, e conversa com elas, explica tal como fazer a denúncia. Mas a gente tem um número, que é um número muito usado, e principalmente muito usado em Itajubá, que é o 180. Em Itajubá, muitas vezes, a denúncia, ela é anônima, né? As mulheres têm vergonha de contar da própria violência, então elas muitas vezes não vão até o órgão, elas só relatam e querem saber como faz, como encaminha, que o 180 também serve para isso. Mas também nós, sociedade civil, né? Se a gente quiser ligar no 180 e fazer essa denúncia, a gente pode. Ah, minha vizinha agora na rua tal tá fazendo isso. Também pode fazer essa denúncia pelo 180 anônima, tá? Também dá para ligar anônimo. Para ligar lá e falar, olha, tá acontecendo tal coisa na rua tal. Você quer se identificar? Quer dar seu CPF? Não. Acabou, só falar. Eu aconselho, e aí entra um ponto. Na pandemia, o 180 está lotado de denúncia. Eles não estão tendo... Muitas vezes você liga e passa horas, assim, para conseguir falar. Então, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Obrigada, Maria. É isso mesmo, que chama da Polícia Militar. Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Muito obrigada. E aí, esse 180, muitas vezes, ele não está funcionando, sabe? Ele é um número muito importante, mas muitas vezes ele está com problema na linha. Então, ou você liga mais vezes, ou você liga para esses outros órgãos, que podem te ajudar também, certo? Então, você pode ligar para a comissão, você pode mandar mensagem para a coordenadoria. Acredito que a coordenadoria hoje só está trabalhando no período da tarde, mas é importante. A Delegacia da Mulher, Mulheres em Luta, todos eles vão te orientar e vão te ajudar de alguma maneira a fazer essa denúncia. Então, é muito importante que a sociedade meta a colher, né? Violência doméstica é um problema
de saúde pública, é um problema de educação, né? E aí eu também vou ter que entrar numa seara que eu não estava muito querendo, mas eu vou ter que falar que é um absurdo que a nossa cidade não entenda que o projeto Escola Sem Partido é um projeto antipedagógico, antidemocrático, inconstitucional, que é um absurdo a gente não falar de educação sexual em sala de aula, porque educação sexual é autoproteção, sabe? É o cuidado com o próprio corpo, é o entendimento do que é violência, né? Então isso é muito importante. É muito importante que esse projeto seja extinto de todos os municípios do país. E é importante também que a gente entenda a importância da educação, né? A importância que essa educação, que começa lá na base, desde você negar um beijo, desde você cuidar do próprio corpo, desde você entender como funciona seu corpo, é muito triste você ver mulheres que sofrem violência sexual, por exemplo, estupro, não saberem a diferença do canal vaginal para a uretra, que é uma coisa que você tem que aprender o seu corpo, sabe? Não entender o próprio ciclo menstrual e o quanto isso influencia na sua vida. E fazer que a gente tenha vergonha de ficar menstruada. Quem nunca, quando ficou menstruada pela primeira vez, teve um medo imenso de alguém ver e de alguém saber e de como lidar com aquilo, né? Isso é muito triste, o nosso corpo é muito importante. E aí eu falo isso também para os meninos, que têm uma resistência gigante em conhecer o próprio corpo ou então tem acha bonito, né? Falar, diferente das mulheres muitas vezes, acha bonito comparar, falar e etc. Mas de uma maneira muito errada, né? Muito errada. Os homens, muitas vezes, eles utilizam do seu corpo para oprimir a outra mulher, né? Para desmerecer e etc. Então é importante demais a gente falar de tudo isso e esse projeto não passar, tá? Sim, não, com certeza, porque eu acho também que a criança ali já vai começando a entender também o que vai acontecendo para evitar até um abuso em casa de um amigo do pai ou do amigo do vô, que seja, porque às vezes Com vai certeza. conhecendo, porque às vezes leva só em consideração, o vô pediu para sentar no colo do amigo dele, mas tinha um motivo ali, o vô não estava mandando por uma intenção ruim, mas a pessoa estava ali, poderia ter uma intenção que não era legal. E isso a criança levar para o resto da vida, né? Com certeza. Porque exatamente é um abuso, e eu acredito também que é na escola que a gente vai podendo fazer as crianças entenderem e para poder se prevenir, também evitar problemas quando adultos, né? Quando adultas. Sim. E sabe uma coisa, Vivi, que acontece muito em Itajubá também? O abuso dentro das repúblicas, né? Itajubá tem um índice de violência jovem adulto, né? Muito alto. E que não é denunciado. E aí eu coloco 2 motivos para não haver denúncia e haver muita reclamação. Tem grupos específicos em Facebook, WhatsApp, que é só para falar. Fui assediada por um professor da minha faculdade. Fui assediada por um aluno da minha faculdade. Fui estuprada, muitas mulheres. Fui estuprada e não quero denunciar. E os motivos da não denúncia, principalmente dessas mulheres universitárias hoje em Itajubá, um dos motivos é a vergonha, né? Que não quer se expor, porque o processo, de fato, é um processo de exposição, é muito pesado para a mulher, porque o julgamento é muito pesado da vítima, né? Por que você estava naquele lugar? E porque os pais têm papel, assim, eu falo que os pais, eles têm que ter uma educação junto com os filhos, porque é difícil. Os pais, quando eles ouvem que a filha foi violentada sexualmente, eles tiram a filha da escola, eles tiram a filha da faculdade, vai voltar para casa. Então, o que as meninas fazem? Não vou contar para os meus pais, porque senão eles vão perguntar por que eu estava na casa, por que eu estava com aquela roupa. Ao invés de falar, filha, eu te amo, isso é um absurdo, nós vamos dar entrada num processo, e agora, a partir de agora, eu vou cuidar de você e vou estar do seu lado. Eu falo que às vezes os pais amam mais o ideal de ter um filho do que o próprio filho, né? Porque não acolhem quando precisa. Então isso é muito pesado e eu acho que por isso que muitas legislações estão sendo barradas e as denúncias muitas vezes não estão acontecendo.
Priscila, só para a gente finalizar, que a gente tem aí praticamente 5 minutos, eu tenho 3 perguntas, eu vou fazer as 3, daí você fecha para mim. Pode ser? Tá, Ó, pode. o que a mulher pode exigir da autoridade policial em situação de violência doméstica? O que a mulher deve fazer quando se encontra em uma situação de violência doméstica? E a vítima pode se retratar após denúncia de violência doméstica e é possível se livrar desse agressor? Tá. Eu não sou boa de guardar as coisas, tá? Mas eu vou tentar. Vamos lá. Primeira pergunta. Se a O que a vítima mulher pode... pode exigir das autoridades policiais? Vamos lá. Primeira coisa, a mulher pode exigir transporte. Caso ela esteja num local inseguro, ela pode pedir para o policial retirá-la daquele lugar e colocá-la num lugar seguro. A proteção judicial para sair de casa e ir num posto de saúde, hospital, tal. Eles também podem ficar ali com ela, esperando o exame ser feito, tal, para proteger. Vamos supor que o agressor depois vá até lá. Então é importante que essa mulher esteja protegida pela polícia. É importante também ter acompanhamento para retirar os pertences dessa mulher de dentro de casa. Isso acontece muito. A mulher sai da situação de violência doméstica, mas aí o marido toma posse de toda a casa e todos os pertences dela, desde roupa até carro, tudo que for da mulher. Então é importante demais que a polícia esteja junto para retirar esses pertences de dentro da casa dela. Qual que é a segunda pergunta? Desculpa. A segunda, o que a mulher deve fazer quando se encontra em uma situação de violência doméstica? A primeira resposta para isso é simples, denunciar. A segunda é, faça uma estratégia para a sua denúncia. Não denuncie se você não está segura. Converse com outras pessoas sobre a sua violência. Quando a gente joga para a mulher, denuncie, a gente parece que o Estado não tem responsabilidade sobre nada daquilo e que magicamente tudo vai se resolver. E as coisas não são assim. Então, muitas vezes a mulher precisa de assistência psicológica para entender que ela não vai voltar para ela entender que aquilo é violência e que ela não precisa voltar para aquele ciclo e que ela precisa ter uma rede. E essa rede tem que ser fornecida pelo Estado, pelo governo, pelo município, por todas as pessoas, por todo cidadão, para que essa mulher consiga sair desse ciclo. Então, denuncie. Se for uma violência iminente que está lá agredindo, denuncie. Primeiro momento. É uma violência que está acontecendo, você está começando a reconhecer e entender aquilo. Procure ajuda. Até a partir disso, você vai trazer uma estratégia que vai ser a melhor estratégia para você, mulher, de fazer essa denúncia, de sair dessa relação. E a terceira pergunta é... A vítima pode se retratar após a denúncia de violência doméstica e é possível se livrar desse agressor? Tá. A violência doméstica no Brasil, ela tem 2 tipos, né? A condicionada e a incondicionada. A condicionada é quando a mulher fez a denúncia, certo? Sofreu violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, fez a denúncia. Quando ela faz essa denúncia para o Ministério Público, se foi uma violência sexual ou física, essa denúncia se torna incondicionada. O que isso quer dizer? A partir do momento que teve lesão ao corpo da mulher, ela passa... Deixa eu luz aqui de novo. Ela passa a não ter mais como não fazer essa denúncia. Tipo assim, ela não pode tirar a denúncia, entendeu? Isso é incondicionado. O Ministério Público vai dar continuidade àquele processo. Ela pode retirar da denúncia? Pode. O Ministério vai dar continuidade para entender, até porque, como defesa dessa mulher, uma proteção para essa mulher, porque muitas vezes elas retiram a denúncia por uma questão de, mas e agora? Eu vou ficar sem dinheiro, vou ficar sem poder, ele tá me ameaçando de morte, daí precisa ter uma medida protetiva junto, né? Isso é muito importante. Agora, a violência psicológica, moral e patrimonial, ela é condicionada. Se a mulher retira essa queixa, acabou a denúncia, certo? Assim, tem uns procedimentos burocráticos, mas é basicamente isso, a denúncia acaba. Pri, vai cair, temos 30 segundos, aí eu já tô íntima, já gostei tanto de você que eu já tô na fria. Meu amor, eu queria agradecer mais uma vez. A gente tem aí 20 segundinhos. Obrigada por todo mundo que esteve presente, que contribuiu.
Espero que a gente tenha levado luz aí para a cabeça de todo mundo, dando sugestões, ideias e denuncie, gente. Diz que 180, né, Priscila? Qualquer coisa, Isso qualquer mesmo. violência, diz que.